nós residentes estamos aqui para contribuir com os estudos de vocês e vamos falar um pouquinho sobre a radioatividade, tá? Então, eu sou Jarline e minhas colegas vão dar continuidade, Andressa e Érica. Então, o que seria radioatividade? É um conteúdo muito abordado no Enem e em provas de Olimpíadas também. A radioatividade, pessoal, é um estudo, né, na verdade, no núcleo, né, que é uma parte do átomo, uma partícula do átomo, e é a propriedade que os núcleos estáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornar estáveis. Então, quando a gente fala de radioatividade, a gente fala das partículas alfa, beta e raios gama, né? Também tem outras envolvidas, e que vai ocorrer uma reação no núcleo para alcançar a estabilidade do mesmo, né? Do núcleo ali no átomo. Pode passar o slide. Então, através de experimentos e estudos, né, os cientistas deduziram através, principalmente desse experimento, como vocês podem ver no slide, que foi Rutherford e sua equipe, onde utilizaram material radioativo, que seria um bloco de chumbo, emitiram um feixe de radiação. Então, passaria por placas carregadas, né, positiva e negativa, e observou os desvios, né, das partículas beta seguindo a partícula carregada positivamente, e as partículas alfa desviaram para a placa carregada negativamente, né? E os raios gama, eles não sofreram desvios porque ele não possui carga e nem massa. Então, foram deduções e aí caracterizaram cada uma dessas partículas e desses raios do núcleo, tá? Pode passar o slide. Com isso, pessoal, a gente vê a importância, né? Essas questões caem bastante no Enem e até no nosso dia a dia, né? A importância de usar protetor solar e se cuidar dos raios ultravioleta, raios beta, gama, enfim, a radioatividade em excesso pode prejudicar, né? Então, há alguns materiais que protegem, né, essa radiação. As partículas alfa, por exemplo, papel, roupas e a pele, elas não conseguem atravessar, então são barreiras, né? Já para as partículas beta, as roupas grossas e a madeira conseguem conter as partículas beta. Porém, papel, roupas leves e a pele, elas ainda conseguem passar ali e prejudicar, né? Já os raios gama, eles possuem uma leveza muito pequena, né? Eles não possuem a massa é zero e a carga também é zero. E aí conseguem atravessar tudo isso. E apenas o chumbo ou o concreto bem feito assim consegue barrar esses raios. E a gente vê a importância aí, o perigo, né, que pode vir a trazer esses raios gama em excesso. Então, as meninas vão dar continuidade, né, sobre a radioatividade. Então, gente, agora a gente vai ver um pouquinho das aplicações, né, da radioatividade, que são imensas, né? Tem a aplicação da radioatividade em muitos campos diferentes da ciência. Porém, né, a gente vai focar só em duas aqui, né, rapidinho, só para vocês verem que são duas aplicações muito importantes e muito utilizadas, né? Por exemplo, no campo da geologia, arqueologia e história, né, a datação de matéria orgânica é muito utilizada, né, que é utilizando o isótopo de carbono 14, tá? Então, como é que ocorre, né, essa datação? Lá na atmosfera, a gente sabe que a gente tem nêutrons, né, advindos da radiação cósmica solar, né? Temos nitrogênio, carbono, oxigênio e etc, né? Então, o que vai importar aqui para a gente agora é o nitrogênio e o carbono. Né? Quando o nitrogênio está lá na atmosfera, né, digamos que vem a radiação bate, né, ali incide com os seus nêutrons em cima do nitrogênio, que vai, né, sofrer uma alteração, uma reação chamada de reação de transmutação, e aí ele captura esse nêutron, né, se transmuta, né, ali se transforma e origina o carbono 14, né, por meio dessa reação aí que tem para vocês aí do lado, né, que forma o carbono 14 e elimina um próton, como vocês também podem ver na imagem.
E aí, depois que essa reação acontece e se forma o carbono 14, né, esse carbono, por exemplo, se liga a um oxigênio, né, e forma aí, se liga a dois oxigênios e forma o CO2, né, que é muito importante no processo de fotossíntese, né, que as plantas fazem. Então, essa planta já absorve aí carbono 14, né, por meio desse processo, e aí depois, né, esse carbono fica ali nas suas folhas, no seu caule, né? E aí a madeira que é matéria-prima, por exemplo, para fazer o papel, né, vai ficar com carbono 14 ali, tá? Por exemplo, utilizar, a gente data escritas antigas, por exemplo, por conta disso, né, da madeira que continha carbono 14 que foi utilizada para fazer as folhas, né? E aí também tem o caso dos animais, né, das pessoas que ingerem plantas e vegetais, né, que fazem esse processo e ficam carbono 14. E aí, quando esses indivíduos morrem, né, o que acontece? O carbono 14, ele não é estável, mas ele começa a decair por meio de radiação beta. O que é isso? Ele emite, né, radiação beta sucessivamente e vai voltando a ser nitrogênio 14, tá? Vai formando nitrogênio 14. E aí a gente tem a reaçãozinha aí para vocês, né, do decaimento beta e formação do nitrogênio 14, né? E aí tem um exemplo também do lado de um fóssil, né? Por exemplo, como se data um fóssil. Digamos que eu tenho lá um fóssil e quando ele estava vivo, né, a gente tinha lá 100% de carbono 14. Então, uma coisa que é muito interessante, gente, é que cada elemento, né, ele vai ter um tempo de meia-vida específico. E o que é um tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo em que a concentração, né, desse elemento vai cair pela metade, né, a massa desse elemento cai pela metade. Né? Ou seja, se quando o organismo estava vivo eu tinha lá 100 gramas de carbono 14, depois de uma meia-vida, ele vai ter 50 gramas, tá? Ou seja, reduziu a massa pela metade. Meia-vida é isso. Então, a meia-vida do carbono 14, que isso é algo específico de cada elemento, né? Para o carbono 14, a gente tem 5.600 anos, é enorme. Né? Para outros elementos, a gente chega a ter para o urânio, por exemplo, acho 5 bilhões e um pouco de anos. Então, é muita coisa. Depende, tem outros que têm tempo de 14 dias, como, por exemplo, o fósforo. Então, varia, tá bom? Aí, aqui, no primeiro momento, né, com 100% de carbono 14, quando estava vivo esse fóssil, ele tinha lá 100%, né, de carbono. Passado aí uma meia-vida, né, que é 5.600 anos, ele ia ter o quê? A massa reduzida pela metade, ou seja, encontrar ali, se fosse feita a análise, 50% de carbono 14. Passando mais uma meia-vida, né, já iria se reduzir de 50% para 25%, que é a metade, né? E aí a gente vai tendo esse feedback, né? A partir do momento que eu faço a análise e eu encontro 25% de carbono 14, isso quer dizer que o meu fóssil ele já passou ali por duas meia-vidas de carbono, que são 5.600 anos cada. Então, somando essas duas meia-vidas, eu tenho 11.200 anos, que é a idade do fóssil. Tá bom? Então, é assim que faz a datação por carbono 14. Aí aqui, nesse próximo slide, a gente tem outro exemplo de aplicação na medicina, né? A tomografia computadorizada, né? Onde a gente tem o tomógrafo aí, que a pessoa, né, o paciente entra lá dentro, e aí tem um tubo com raio-x que começa a emitir raio-x, né, que consegue esses raios. Jarlene já explicou para vocês, há alguns raios que não conseguem penetrar, né? Porém, os raios-x, eles conseguem sim perpassar, né, por nossa pele, por nossa carne, e aí consegue, enfim, ele passa completamente de forma que ele consegue os detectores, tem também detectores aí nessa parte do tubo, tá, do tomógrafo, e aí eles passam de forma que eles dão sinais, né, eles vão batendo nos órgãos internos, nos ossos, e aí vão emitindo diferentes tipos de estímulos para os detectores, tá, que captam a mensagem, né, é como se ele estivesse desenhando ali a nossa, os nossos órgãos por dentro. Então, o detector esse estímulo e transforma em imagem no computador, construindo, né,
uma imagem em 3D do nosso interior, né, dos nossos órgãos. Então, isso é muito interessante, porque consegue detectar tumores, né, fraturas, diversos problemas. Tá? A gente tem aqui ao lado também uma tabelinha, né, para vocês com alguns radioisótopos, o crômio, o tecnécio, iodo, estrôncio e sódio, né, onde a gente tem aí ao lado, né, que por meio de radiação beta, né, e gama, eles são utilizados para imagem no baço, né, para produzir imagens no braço, no baço, aliás, para estudo do cérebro, dos pulmões, fígado, da tireoide, para fraturas, né, ou osteoporose, etc. Também para estudo do coração. Então, são muitas aplicações, gente. E aí vocês podem dar uma pesquisada também a mais, tá? E aí, só para finalizar, essa parte da tomografia, ela é diferente, tá? Dos raios-x, né? Daquela outra, da radiografia, dos raios-x. Então, usa os raios-x, mas é um outro exame, tá? Diferenciado. E tem algumas pequenas diferenças, mas no mais é isso. E agora a Andressa vai dar continuidade com vocês. Bom, dando continuidade, agora a gente vai ver um pouco sobre os processos nucleares. Um dos mais importantes e interessantes, né, é o de fissão nuclear. Inicialmente é interessante a gente saber o que significa essa fissão, que é justamente uma quebra, fragmentação ou divisão. E o que seria esse processo? Seria justamente o processo de divisão do núcleo atômico instável e outros núcleos mais estáveis. Foi descoberta em 1939 por Otto e Fritz, e a fissão nuclear mais conhecida e utilizada é a de urânio. Pois é a mais utilizada para a geração de energia. E como consiste, como podemos ver na imagem, essa bolinha branca, de um átomo liberar mais nêutrons que vão atingir outros átomos, como a gente vê na imagem aqui do lado direito, originando uma reação em cadeia. Bom, um tipo bastante interessante, né, bem conhecido, é o da bomba atômica, né? O que seria essa bomba atômica? É uma arma de explosão que possui, né, um grande poder de destruição, em virtude de quê? Da sua quantidade de energia que ela libera. Ela funciona, né, pelo processo de reação nuclear de fissão do átomo, que possibilita uma grande liberação de energia a partir da pequena quantidade de matéria. Duas bombas, né, que podem ser citadas, que são bem conhecidas, é a bomba da cidade de Hiroshima e Nagasaki, que ficaram conhecidas por Lightboy e Fatman, por causa dos seus formatos. Os principais elementos que compõem, né, as bombas são o urânio 235 e o plutônio 239, e vale salientar que a bomba em Hiroshima possui um poder de 16.000 quilotons e a de Nagasaki em torno de 20.000. E o que seria esses quilotons? É justamente a unidade que vai avaliar o poder de uma bomba nuclear, né? Ou também chamada bomba atômica. Bom, com relação aos efeitos, né, dessa precipitação radioativa, tanto na explosão de uma bomba atômica como em acidentes com vazamentos em usinas, é liberado um grande número de isótopos radioativos. Muitos deles vão apresentar meia-vida curta e alguns apresentam meia-vida longa. Como já sabemos e já vimos, né, o tempo de meia-vida é o tempo que os núcleos radioativos vão se desintegrar, ou seja, se reduzir. Aqui na tabela temos os principais isótopos radioativos e o que podemos destacar é que um dos mais nocivos é o estrôncio e o césio, podendo ser substituídos ambos pelo fato de serem da mesma família de metais alcalinos. Os efeitos provocados por radiações de alta energia vão levar à formação de tumores malignos, anemias e mutações genéticas. Bom, com relação agora a um processo chamado fusão nuclear. Diferente do da fissão, esse processo de fusão é o processo em que dois núcleos vão se combinar para formar um único núcleo, né? Agora sendo mais pesado.
Um exemplo importante é o processo de produção de energia no Sol e das bombas termonucleares, né, também chamada bomba de hidrogênio. Como ocorre esse processo? Eles são submetidos a uma temperatura bastante elevada, como a gente pode ver nessa reação aqui. O deutério vai se unir com o trítio, que são isótopos de hidrogênio, e essa união vai resultar na liberação de grande quantidade de energia e formar, né, núcleos de hélio. Bom, e com relação às dificuldades da construção de reatores, temos, né, a adequação do material constituinte do recipiente, onde a fusão deve ocorrer, a necessidade de escoamento rápido da energia liberada na fusão controlada desse hidrogênio. O que podemos destacar é que a primeira bomba de hidrogênio explodiu em 1952, produzindo uma nuvem característica, né, na forma de um cogumelo, com grande poder de destruição. Bom, aqui a gente vai disponibilizar para vocês, né, um link bastante interessante que temos do programa com relação ao processo de fissão e um aplicativo também relacionado à radioatividade, um quiz. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Obrigado pela atenção de todos. Isso mesmo, qualquer coisa podem nos procurar, assim como os professores de química de vocês, pessoal. Um abraço, se cuidem. Se cuidem, gente. Até a próxima.